Sois a luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do menino, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei de Moisés. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar todas as nações, e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, hoje Simeão nos ajuda a compreender o sentido do Natal. Simeão era um homem de Deus, vivia no templo do Senhor e esperava a salvação que Deus havia prometido. Esperava que Deus, como diz as Escrituras, rasgasse o céu e descesse. Esperava que Deus mesmo pusesse fim ao mal que reinava no mundo. Simeão representa a esperança dos fiéis, a esperança daqueles que permanecem esperançosos. Permitam-me usar a palavra 2 vezes. Permanecem esperançosos porque sabem que o Senhor jamais lhes poderá faltar. Porque sabe que as promessas de Deus se cumprirão todas e cada uma. Porque sabe que Deus é Deus. Que Deus não é um homem. Que Deus não é como nós, que prometemos num dia e no outro nos arrependemos. Que prometemos num instante cheios de entusiasmo, mas 15 minutos depois deixamos cair no esquecimento. E Simeão espera em Deus, porque sabe que o Senhor cumprirá a sua promessa.
Por isso Simeão, quando tem o menino Jesus nos seus braços, exclama: agora, Senhor, podes deixar o teu servo partir em paz, conforme prometeste, porque meus olhos viram a tua salvação. O Natal é a festa da salvação. O Natal é a festa da salvação porque aquele menino que nasceu e que se encontra numa manjedoura, tão humilde, tão pobre, tão pequeno, tão frágil, aquele menino é a salvação de Deus. Aquele menino é a potência de Deus. Aquele menino é a força de Deus. Deus é tão poderoso que vence o mal com o sorriso de uma criança. Amados irmãos, e o que o Natal nos ensina? O Natal nos ensina a termos confiança nas promessas de Deus. Deus levará a cumprimento perfeito todas as suas promessas. E qual é a promessa de Deus? A primeira promessa de Deus é a promessa que nós recebemos no batismo. O batismo, nós recebemos a promessa de que o céu estará aberto para nós. No batismo nós recebemos a promessa de que nós somos filhos de Deus, e quem é filho tem sempre um lugar na casa do Pai. Em outras palavras, amados irmãos, a mais fundamental, a mais basilar de todas as promessas de Deus para nós é que quando este mundo chegar ao fim, nós teremos a recompensa em Deus. Nós viveremos além desta vida, como eu costumo dizer, nós viveremos além desses punhados de anos que nós vivemos nesta terra, maioria deles tristeza, angústia, preocupação, porque nós fomos criados para o céu, porque nós fomos criados para Deus, porque nós fomos criados para a vida eterna, porque nós somos filhos de Deus. Essa grande promessa do Natal. Deus não nos abandonou. Nós merecíamos ser abandonados por Deus. Nós merecíamos, porque Deus nos criou, porque Deus nos criou em justiça, porque Deus nos criou em santidade, e nós preferimos acreditar na serpente. E nós desconfiamos de Deus. E nós demos as costas a Deus para nos virar para uma serpente. De modo algum morreríeis, diz a serpente a Adão e Eva no paraíso. De modo algum morreríeis, mas vos tornareis como deuses. E a humanidade caiu na conversa da serpente. E nós merecíamos ter sido abandonados eternamente por Deus. Nós merecemos o inferno, nós merecemos a completa destruição. Mas Deus, através do Natal do seu Filho, diz para cada um de nós: não te deixarei, não te abandonarei, estou contigo para sempre. Por isso que o nome que os profetas deram ao Messias, que os profetas deram a Jesus, foi Emanuel. Deus está conosco. Não obstante nossa pequenez, ou pior ainda, não obstante termos dito um peremptório não a Deus, um definitivo não a Deus, Ele continua do nosso lado. Podes deixar vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, porque meus olhos no Natal viram que Deus não nos abandona, que Ele permanece sempre conosco. Na Páscoa, a antífona da Páscoa diz o seguinte: ressuscitei e estarei para sempre convosco. Retomando o capítulo 28 do Evangelho de São Mateus. Estarei para sempre convosco. Meus olhos viram a tua salvação.
E quem vê a salvação de Deus se torna mensageiro dessa salvação. Meus irmãos, o mundo necessita desta mensagem. O mundo necessita de esperança. O mundo necessita saber-se amado por Deus, tão amado por Deus que Ele desce do céu, se faz criança para nos salvar. Tão amados por Deus que Ele constrói um caminho do céu até a terra para poder nos elevar por este mesmo caminho da terra até o céu. E o cristão no mundo, o cristão onde estiver, ele é mensageiro dessa boa notícia. O amor me amou e por mim se entregou, diz São Paulo. Amados irmãos, sejamos nós mensageiros da paz. A paz que nasce do anúncio de que Deus nos ama e que Ele faz tudo para nos levar para o céu, para vivermos bem felizes com Ele. E na conclusão dessa homilia, eu gostaria de convidá-los a iniciarmos um período de oração pelo Papa Bento XVI, um dos maiores papas da história da Igreja. Cada papa tem a sua grandeza, cada papa foi enviado por Deus para revelar um aspecto da bondade de Deus. E Bento XVI foi um papa que não foi compreendido pelo mundo. A gente está acostumado a abrir o jornal, abrir a internet muito mais facilmente e ouvir o mundo aplaudir o Papa Francisco. Que bonito, o Papa Francisco beijou uma criança e todos os jornais do mundo espalham. No entanto, o Papa Bento XVI sofreu uma campanha contra ele, uma campanha de difamação contra ele. Me lembro quando o Papa veio ao Brasil em 2007, o Papa Bento XVI, o jornal estampou em primeira página, porque tinha sido um sucesso a visita do Papa. E o jornal estampou na primeira página esta manchete: o pastor alemão conquista os fiéis. Como o jornal não podia esconder que o Papa tinha sido amado, bem recebido pelo povo do Brasil, fez esse trocadilho de mau gosto, porque ele é alemão. O pastor alemão conquista o coração dos fiéis. Para termos ideia de como esse Papa sofreu, inclusive depois que deixou de ser Papa, num gesto de profunda humildade, nunca na história da Igreja um Papa renunciou livremente, porque se deu conta que suas forças estavam minguando. Outros papas já renunciaram, o último faz mais de 500 anos, mas eram por outros problemas, por outras realidades. Enquanto Bento XVI renunciou para ensinar ao mundo: a Igreja não é minha, a Igreja é de Cristo. Cada gesto do Papa Bento XVI foi e está sendo um ensinamento, ele como grande professor, um ensinamento à Igreja de amor a Jesus Cristo, um ensinamento à Igreja de não barganhar com o mundo por simpatia. Às vezes quantas vezes nós trocamos a nossa ideia simplesmente para a gente se passar por simpático? Quantas vezes nós calamos a verdade do Evangelho para a gente não discutir com os demais? E Bento XVI nos ensinou: devemos anunciar a verdade, custe o que custar. E ele escreveu, ainda quando era cardeal: eu não procuro aplausos, eu procuro testemunhar a verdade. E nós precisamos rezar pelo Papa Bento XVI, para que ele se sinta, como eu disse momentos antes, para que ele se sinta acompanhado por nossa oração. A oração tem uma grande força, para que a gente esteja ao redor do seu leito neste momento, suplicando a Deus que sua passagem deste mundo para o Pai seja leve,
seja tranquila. E mais ainda, nós devemos rezar para que os ensinamentos do Papa Bento XVI continuem a brilhar na nossa vida. Para que a gente não esqueça, uma das pessoas mais inteligentes do mundo, tocada pela graça de Deus, foi capaz de anunciar o Evangelho de modo vivo, de modo renovado, de modo jovial. Bento XVI, uma de suas características, foi falar ao mundo de hoje, na linguagem do mundo de hoje, a beleza do Evangelho. Vamos nos comprometer, meus irmãos, a rezar pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, para que continue sendo na Igreja uma continuação da luz que nasceu no presépio de Belém. Porque isto é o Papa, é o doce Cristo na terra. Porque isto é o Papa, é a continuação da pessoa de Jesus Cristo no mundo a nos guiar para Deus. Dizia São José Maria Escrivá de Balaguer, dizia assim, chamava ele o Papa de nosso Pai comum. Cada um de nós tem um pai, mas nós temos um pai que é comum a todos nós, e é o Santo Padre, hoje o Papa Francisco, mas é também o Papa Bento XVI, que continua nos ajudando, como um bom pai que segura o seu filho pela mão, continua nos ajudando a dar passos rumo ao reino de Deus. Ofereça sua comunhão pelo Papa, ofereçamos esta missa, ofereçamos o nosso terço, ofereçamos orações, ofereçamos sacrifícios. Ele que se ofereceu como uma vela que se oferece no altar para iluminar os outros. E que Maria, nossa Mãe Santíssima, esteja com ele. Ele que por toda a sua vida, imagine 95 anos, quantas vezes ele disse: rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Façamos agora juntos o nosso ofertório. Sobre a Jerusalém, Virgem oferente sem igual, vai apresentar ao Pai seu menino